Olá pessoal, meu nome é Cristiano Guedes, sou servidor público do Estado da Paraíba e bacharelando em Direito pelas Faculdades Integradas de Patos. Hoje estudaremos um pouco sobre o Código Civil, mais precisamente o livro 5 do Direito das Sucessões, título 2 da sucessão legítima, ou seja, aquela determinada pela lei, imposta pela lei, e capítulo 1 da Ordem de Vocação Hereditária, onde estudaremos a sucessão de descendentes, que são os primeiros a serem chamados quando aberta a sucessão. O artigo 1829 do Código Civil traz a seguinte redação: a sucessão legítima, como falamos, aquela determinada pela lei, defere-se na ordem seguinte: aos descendentes em concorrência com o cônjuge. Essa parte da concorrência com o cônjuge nós trataremos mais adiante por questão de facilitação de entendimento. Mas se os descendentes são os primeiros a serem chamados, quem são os descendentes? Descendente é pessoa que em linha reta descende de outra. Aquela situação pai, filho, neto, bisneto e por aí vai. Um exemplo que traremos aqui, onde existe o autor da herança, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, e as reticências que colocamos aí diz respeito à possibilidade que o código traz de ser infinito, ou seja, de não se estabelecer grau, não se limitar a sucessão com base nos descendentes a um certo grau, diferente dos colaterais, que se estipula-se até o 4º grau. No caso dos descendentes, não existe limitação alguma colocada pelo Código Civil. Basta que eles sejam os titulares daquele direito naquele dado momento. O artigo 1833, ele traz a seguinte regra: entre os descendentes, os em grau mais próximo excluem os mais remotos. O que o código quer falar com isso? Ele quer dizer que se tem filhos, os netos estão afastados, netos, bisnetos, os que vierem depois. Se não tem filhos, mas tem netos, então os netos é quem vão herdar e os bisnetos e os demais que tiverem para trás ficarão afastados. Sempre dessa maneira, o grau mais próximo excluirá os mais remotos. Porém, existe uma exceção a essa regra, que é o direito de representação. O direito de representação, tratado no artigo 1851, traz a seguinte redação: dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos em que ele sucederia se fosse vivo. Vale destacar que esse falecido que o artigo 1851 traz aí não é o autor da herança, mas sim um dos herdeiros. Ou seja, o herdeiro é chamado, os herdeiros são chamados para a sucessão, porém existe um que é falecido, ou seja, que é pré-morto, morreu antes do autor da herança. Então, nesse caso, chamar-se-á pessoas, parentes do falecido, do herdeiro falecido, a receber os direitos que lhe caberia, caso ele fosse vivo. Trazemos aí um exemplo onde diz: Joaquim falece e deixa uma herança, sendo ele pai de 4 filhos, João, José, Maria e Pedro. Essa herança deveria ser dividida entre 4 filhos. Aí nós temos uma situação em que se estabelece pela regra, o grau mais próximo exclui o mais remoto. Nós temos aí filhos, então nesse caso não se passaria para um outro grau. O grau dos filhos aí excluiria os demais, os netos, bisnetos e etc. Porém, digamos que Maria, mãe de 2 filhos, Vitor e Léo, faleceu antes do pai, Joaquim, que é o autor da herança. Nesse caso, a herança que caberia a Maria deveria ser entregue aos seus filhos, deveria ser destinada aos seus filhos, que seriam, no caso, os representantes de Maria na herança. Ou seja, nós temos aí o grau dos netos figurando junto com o grau dos filhos na herança de Joaquim. Isso se dá em virtude do chamado direito de representação,
que é uma exceção à regra de que o grau mais próximo exclui o grau mais remoto. No organograma do exemplo anterior, nós temos aí Joaquim, autor da herança, seus 4 filhos, João, José, Maria e Pedro. Temos filhos como o grau mais próximo. E nesse caso, a herança se daria em partes iguais. Por quê? Porque todos são filhos, todos têm o mesmo direito. Se fosse 80 mil que Joaquim tivesse deixado, caberia então 20 mil para cada herdeiro. Mas analisemos a possibilidade de Maria ser pré-morta, ou seja, ter falecido antes da morte de Joaquim, que é, no caso, o autor da herança. E tendo ela deixado 2 filhos, Léo e Vitor, no caso, netos de Joaquim, autor da herança. Temos aí um outro grau, um grau mais remoto do que o dos filhos, temos aí o grau dos netos. Porém, o grau dos netos irá figurar juntamente com o grau dos filhos na herança de Joaquim. Por quê? Porque Léo e Vitor vão estar representando Maria na herança de Joaquim. E a parte que caberia a ela será destinada a eles dois, onde eles realizarão uma divisão em partes iguais entre si. O artigo 1854 diz: os representantes só podem herdar como tais o que herdaria o representado se fosse vivo. Aquilo que a gente falou. A parte que caberia a Maria será o que os representantes irão receber. E nada mais. Já o 1855 traz a seguinte redação: o quinhão do representado partir-se-á por igual entre os representantes. Aquilo que foi falado. A parte que caberia a Maria deverá ser dividida entre os representantes, que no nosso exemplo seria Léo e Vitor, filhos de Maria, netos de Joaquim. O nosso organograma. O artigo 1834 diz: os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. Ou seja, se no nosso exemplo, se nesse nosso organograma só existissem aí a figura dos filhos, então eles herdariam, como já foi falado, em partes iguais. Por quê? Porque eles são descendentes de mesma classe. Mas, quando presente o direito de representação, aquela situação em que falamos que Maria é pré-morta e que está sendo representada na herança de Joaquim por seus filhos, Léo e Vitor, então a regra é trazida no artigo 1835, o qual diz que na linha descendente os filhos sucedem por cabeça, porque os filhos sempre serão o grau mais próximo do autor da herança, e os outros descendentes por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. Aquilo que foi falado anteriormente. Quando é que os outros graus, os outros descendentes, no caso netos, bisnetos, quando é que eles herdarão por cabeça? Quando eles quem forem o grau mais próximo. Nessa situação aí, quando é que eles seriam? Caso não existisse nenhum dos filhos vivos, então passaria-se para o grau dos netos e eles herdariam por cabeça em partes iguais. Aí o artigo coloca aqui ou por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. Por estirpe ocorre nessa situação que foi abordada, ou seja, eles representando Maria na herança, quando em face do direito de representação. Por quê? Porque eles irão herdar a cota de Maria e irão dividi-la entre si. Sucessão por cabeça e sucessão por estirpe. Na sucessão por cabeça nós temos herdeiros no mesmo grau, como foram falados, ou só filhos, ou só netos, ou só bisnetos, e por aí vai. E diante disso, como os herdeiros em mesmo grau têm os mesmos direitos, então a herança deverá ser dividida em partes iguais. Já na sucessão por estirpe, nós temos herdeiros em graus diferentes, como fora falado no exemplo anterior. Isso em face do direito de representação. E por motivo disso, a herança deverá ser dividida em partes diferentes. Ou seja, quem está representando algum herdeiro pré-morto herda somente a cota que era devida ao representado,
e deverá dividi-la em partes iguais com algum outro representante caso haja. No nosso exemplo, eram 2 filhos, no caso 2 netos do autor da herança, Léo e Vitor. Então, a cota que caberia a Maria, eles irão dividir em partes iguais. Adentramos agora na sucessão de descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. O cônjuge sobrevivente, ele irá participar na herança do de cujus, concorrendo com os descendentes quando ele for casado com o de cujus no regime da comunhão parcial. Analisando o texto trazido no artigo 1829, inciso 1º, fazendo uma análise literal, o próprio inciso deixa claro que se o regime for da comunhão universal ou da separação obrigatória, não terá direito o cônjuge sobrevivente a participar na herança do de cujus em concorrência com os descendentes. Então, o primeiro requisito é ser casado com o de cujus no regime da comunhão parcial. E deverá preencher também um outro requisito, isso de forma cumulativa, que é a possibilidade, que é ser verificado que o autor da herança tenha deixado bens particulares. E se o autor da herança não deixou bens particulares, então, nesse caso, o cônjuge sobrevivente não terá direito de concorrer na herança do de cujus juntamente com os descendentes. Bens particulares, para deixar claro, são aqueles bens que eram de propriedade do de cujus, que era somente da propriedade do de cujus, não era da propriedade do casal, mas sim somente do de cujus. Uma observação em relação à concorrência com o cônjuge sobrevivente, a sucessão de descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. O artigo 1830 diz: somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, ou seja, ao tempo da morte do autor da herança, não estavam separados judicialmente. O Instituto da Separação Judicial, com a Emenda Constitucional 66 de 2010, ele foi retirado. Trata-se de um estágio que não existe mais, de um requisito que não é mais necessário para se chegar ao divórcio. Então, com a Emenda Constitucional 66 de 2010, partir-se-á diretamente para o divórcio. Então, nesse caso, só será reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do autor da herança eles não estavam divorciados. E também se nem estavam separados de fato há mais de 2 anos. Separação de fato é aquela separação que não foi documentada. O casal decidiu se separar, cada um foi para o seu lado e não levou ao Poder Judiciário para que fosse documentada essa separação. Só que mesmo em face de uma separação de fato há mais de 2 anos, o Código Civil ainda coloca uma possibilidade do cônjuge sobrevivente poder participar na herança do de cujus, que é quando ele conseguir provar de que essa convivência se tornou impossível sem culpa dele, sem culpa do cônjuge sobrevivente. O artigo 1832 traz a seguinte redação: quando concorrer para a herança o cônjuge com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça. Ou seja, se tem ali 3 filhos, nós sabemos que os filhos sempre sucedem por cabeça. Se tem ali 3 filhos na herança, participando na herança do de cujus, então o cônjuge ganhará nessa herança uma parte igual ao dos filhos, igual ao daqueles que sucederem por cabeça. Um exemplo, com aqueles mesmos 80 mil que viemos falando, se o autor da herança deixou 80 mil, esses 80 mil deverá ser dividido então entre os filhos mais o cônjuge sobrevivente, que no caso 4 pessoas, tocará então 20 mil para cada um, receberão todos eles partes iguais. Uma peculiaridade é quando o cônjuge sobrevivente for ascendente dos herdeiros com quem concorrer. Digamos que esses 3 filhos
que estão concorrendo com o cônjuge sobrevivente, além de ser filho do decujus, além de ser filho do falecido, o autor da herança, é filho também do cônjuge sobrevivente, ou seja, são os filhos do casal. Então, nesse caso, o Código Civil reserva ao cônjuge sobrevivente a garantia de não lhe tocar uma cota inferior à quarta parte da herança. Ele terá uma garantia de que receberá, no mínimo, um quarto da herança. Como é que se fará nesse caso? Se tem ali, então, 4 filhos ou mais, se tem 4 filhos, juntamente com o cônjuge, então ele terá 5 herdeiros. Nesse caso, se for dividir em partes iguais, não vai ser reservado um quarto para o cônjuge, porque tem 5 herdeiros, então a herança seria dividida em 5 partes. Nesse caso, faz-se o seguinte: divide a herança em 4 partes, tira a parte do cônjuge sobrevivente e o que sobra divide em partes iguais entre os demais herdeiros. E no caso da filiação híbrida, a filiação híbrida nesse caso é aquela em que existem os filhos do casal, existem os filhos do cônjuge sobrevivente com o decujus, e o próprio decujus, o autor da herança, tinha filhos fora do casamento ou filhos em outras famílias. Nesse caso, essa regrinha de se resguardar um quarto da herança para o cônjuge sobrevivente, ela vai abaixo. Não fica valendo nesse caso. A divisão ela deverá ser feita por cabeça e cada um receberá em partes iguais. O artigo 1831 ele diz que ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, veja bem, aqui não estamos falando simplesmente do regime da comunhão parcial. Aqui está englobando o da comunhão universal, da separação obrigatória, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado o direito real de habitação, que é o direito do cônjuge sobrevivente permanecer habitando o imóvel destinado à residência da família. Só que, para isso, este deverá ser o único imóvel daquela natureza a inventariar. Por qual motivo? Simplesmente porque se a família tiver mais de um imóvel, mais de uma residência, possa ser que na herança, na divisão da herança, uma dessas casas, um desses imóveis, seja destinado ao cônjuge sobrevivente. Então não faria sentido, nesse caso, garantir o direito real de habitação com relação ao imóvel destinado à residência da família. Mas vale destacar que quando preencher tais requisitos, ou seja, quando não existir outro imóvel dessa natureza a inventariar, o direito real de habitação será garantido ao cônjuge sobrevivente na residência da família, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança. Ou seja, os outros bens a ser partilhados serão partilhados normalmente e divididos em partes iguais entre os herdeiros. Assim concluímos mais uma videoaula, espero que tenham gostado. Sempre é bom estar aqui juntamente com vocês, aprendendo um pouco sobre o direito. Se inscrevam no meu canal, curtam, dê um joinha aí abaixo. Qualquer sugestão, qualquer crítica, por favor, deixar nos comentários. Até mais e tenham um ótimo fim de ano.